tempozinho. Vamos receber pastor Jarlan Pinheiro com palmas e glórias que exalte a Jesus. Glória a Jesus. Você cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Estou com roubo ainda. Amém? Glória a Deus. Quem veio aqui em busca de uma bênção, diga amém. Quem crê que ao colocar os pés por essa porta já foi concedida a bênção em sua vida? Amém? É Benezer. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. Hoje não é qualquer dia. Amém? Porque hoje é um dia de muita alegria, uma alegria de recordação, para nós recordarmos, relembrarmos aquilo que Deus fez em nossas vidas. Amém? Até porque essa igreja está completando 50 anos hoje, né? Então são 50 anos de muita bênção. Tem luta? Tem, mas também tem vitória. Amém? E para nós ter vitória, nós temos que ter o quê? Luta. Amém? Tem que ter lágrimas. Mas se tiver lágrimas, também tem milagre. Amém? Os milagres de Deus ainda não cessou na face da terra. Os milagres continuam, meus irmãos, através dos servos e das servas do Senhor. Abra a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 7, versículo 7. Amém? Glória a Jesus. Enquanto os meus irmãos procuram, 1 Samuel capítulo 7, versículo 7, os filisteus são vencidos. Amém? Mas o tema dessa tarde, até aqui nos ajudou o Senhor. É Benezer. Amém? Celebrando os 50 anos de fidelidade, eu quero deixar uma mensagem aqui que diz o seguinte: hoje celebramos com gratidão os 50 anos desta amada igreja, um marco que testemunha a fidelidade de Deus ao longo das décadas. Amém? A fidelidade de Deus ao longo, amém, de décadas. Então isso é muito maravilhoso para nós, meus irmãos. Temos que nos sentir felizes, porque Deus nos escolheu. Deus te escolheu. Amém? Temos que nos alegrar muito com isso. Porque se fôssemos nós escolher a Ele, seria difícil. Mas chegar lá por livre espontânea vontade, chegou lá não, mas sempre algum de nós aqui temos alguma coisa que nos fez chegar aos pés do Senhor. E hoje nós estamos aqui porque Ele nos recebeu com muito amor, com muito carinho. Amém? Foram anos de batalha, conquistas, lágrimas e alegrias, sempre guiado pelo Espírito Santo e sustentado pela palavra viva do Senhor. Nós somos sustentados pela palavra de Deus. Amém? Pela palavra do Senhor. Que todos os dias, quando nós estamos na presença de Deus, que todos os dias, quando nós escolhemos um horário para estar na casa de Deus, para podermos nos oferecermos como sacrifício vivo diante da presença do Criador. No passado se oferecia um animal morto, já ali emolado, tirado o seu sangue. Mas hoje nós somos o sacrifício. Por isso temos que nos apresentarmos a Deus, como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é alegrei-me quando me disseram, vamos conversar na casa do Senhor, vamos bater papo na casa do Senhor. Não, é nos alegrarmos na presença do Senhor, com muita alegria, com muito louvor, com muita oração, com muita palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Cada tijolo, cada oração, cada vida
alcançada reflete a graça de Deus operando em nosso meio. Que este jubileu seja um tempo de renovar sonhos, fortalecer a fé e avançar com ousadia na missão que nos foi confiada. Amém? Com a missão que nos foi confiada. Isso quer dizer que Deus confia em mim, que Deus confia em você, irmãos, que Deus confia em você, irmãos, que Deus confia em você, obreiro, obreira da casa de Deus, que Deus confia no Senhor, pastor, que Deus confia nos senhores tocadores. E a irmã estava tocando. Se sinta, meus irmãos, privilegiado, porque Deus confia em nós. Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu grande amor, parabéns a essa igreja. Que os próximos anos sejam ainda mais frutíferos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Por isso podemos dizer, todos de igual modo, até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. A palavra de Deus, no versículo 7, no capítulo 7, de 1 Samuel, diz o seguinte: ouvindo, pois, os filisteus que o filho de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus, pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, ao Senhor nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvido. Naquela época foi um cordeiro. Hoje, esse cordeiro se tornou-se vivo e foi crucificado por nós, que se chama Jesus de Nazaré. E hoje nós somos, meus irmãos, o sacrifício que estamos aqui nessa tarde nos apresentando a Deus. De manhã tivemos ali na Estadual de Niterói alguns irmãos que aqui também estavam conosco naquele culto maravilhoso que esteve pregando nosso irmão em Cristo, pastor Adão Guilherme, que trouxe uma mensagem maravilhosa. E hoje, e ainda continuam alguns irmãos aqui essa tarde engrandecendo o nome do Senhor. É um sacrifício. Porque muitos podem dizer: não, eu vou para casa porque eu já estou cansado. Mas nós sabemos que o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é lá na glória. Quantos crentes que não vão mais para a igreja porque estão cansados, meus irmãos? O cansaço faz parte da nossa vida, sim. Nós temos que lembrar que o nosso repouso não é aqui. O nosso repouso é com o Senhor Jesus, lá na glória. Diga comigo assim: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Podem sentar e glorificar a Deus com as palmas bem alegre para Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Que maravilha, meus irmãos. Eu desde já agradeço ao pastor Iago, amém, por ter me dado essa oportunidade e ter feito esse convite de ministrar a palavra de Deus no primeiro dia desse evento, amém, dessa comemoração e aos 50 anos dessa igreja. E amanhã estará o irmão Fábio, né, pastor Fábio, que estará vindo de onde? Nova Friburgo, amém? Nova Friburgo, né? Friburgo, amém? Só misturar friboi com hambúrguer, né? Alguma coisa assim, amém? E a pessoa vai indo. Meus irmãos, nós temos aqui uma mensagem, amém? Que uma mensagem mais importante para nós é essa. É a do finalzinho, podemos dizer assim. Por quê? Porque ela nos diz o seguinte: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer,
e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Amém. Quem tem uma pedra dessa aí nas suas mãos? Amém? Quem está firmado? Amém? Quem está com a sua pedra aí? Você pode erguer e dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Que pedra é essa? São pedras de lutas, são pedras de dificuldades, são pedras na sua vida que muitas das vezes tem sido lançada. Mas uma coisa é certa, que nós podemos erguê-la e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, e Ele continuará nos ajudando, porque Ele não disse até aqui, ponto final. Não, o Senhor continuará nos ajudando. Amém? O que o Senhor é a nossa pedra, pedra de ajuda. O profeta Samuel pôs um ponto final às derrotas de Israel, com esta pedra memorial chamada de Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é o nosso ajudador, Ele está pronto para colocar um fim em nossas tribulações, em nossos problemas, em nossas situações. Muitas das vezes nós corremos de um lado para o outro, muitas das vezes procuramos sair de uma situação, mas nos deparamos com outras. Podemos fugir de um urso e nos deparar com um leão. Essa é a vida do cristão, essa é a nossa vida. Jesus não nos garantiu que se nós o aceitássemos, se nós o seguíssemos, os problemas estariam acabados. Não, Ele disse que Ele seria a nossa salvação, Ele seria a solução para nossas vidas, concernente à salvação para nós. Se formos cercados pelo leão, ou pelo urso, ou pela serpente, ou seja, por quem for, Ele é a nossa salvação. Mas nós não iremos escapar das grandes tribulações da vida, enquanto estivermos aqui nessa terra. Mas Ele é o nosso ajudador. Se você confia nele, então deixa vir o que vier. Você já imaginou os problemas, situações que os profetas passaram? Não vamos longe, vamos como Daniel. Daniel, que foi jogado na cova dos leões, passou por situações terríveis, passou por acusação, mas ele permaneceu fiel na presença de Deus. Daniel não se vendeu, não se rendeu por nada. Ele apenas confiou no poder de Deus. Ele apenas permaneceu na presença de Deus. José, meus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos. Essa era uma pedra de tropeço na vida deles. José parecia ser uma pedra de tropeço, mas não, José foi uma pedra de salvação para os seus irmãos, para a sua família. Você não é uma pedra de tropeço, você é a salvação, porque o Senhor é na tua vida. Você é aquela pedra que vai colocar na frente e vai dizer: até aqui me ajudou o Senhor, e continuará me ajudando. Ele irá continuar te ajudando. Não importa o teu problema, não importa a tua situação. Amém? O nosso Deus é maravilhoso. Ele é poderoso. Amém? Chamado Ebenezer, Ele está pronto para colocar um fim em nossas tribulações e estabelecer um novo período de vitória, de conquista em nossas vidas. Ebenezer se tornou uma espécie de divisor de águas na história profética de Samuel e de sua liderança espiritual sobre a nação de Israel. Dali para frente, os filisteus não mais prevaleceram contra Israel. Mais adiante, Davi os derrotou e os subjugou completamente. Amém? Irmãos, quem serve esse Deus sempre é vitorioso. Pastor, mas por que eu estou passando por essa situação? Para você ter vitória, você tem que passar por uma situação. Você tem que passar por uma situação, você tem que passar por uma prova. Porque se não tiver prova, não tem aprovação. Ah,
mas eu agora aceitei Jesus, e por que eu estou passando por essa enfermidade? Paulo também pediu para ser curado, mas o Senhor disse o quê? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Depois foi fazer o quê? Foi apanhar, foi ser chicoteado, foi ser preso, mas quando ele estava preso, ele somente glorificava, ele somente louvava. Quando estiver passando luta, irmão, somente glorifique e exalte o nome do Senhor, porque os grilhões irão cair por terra, as portas irão se abrir, e a vitória já é tua. Aleluia! A vitória já é sua. Que maravilha servir esse Deus! Que maravilha, meus irmãos, adorar esse Deus, a beleza da sua santidade. Nós temos que estar felizes. Ah, pastor, mas eu estou passando luta, estou sendo perseguido. E quem não foi no passado? Quem não foi no passado? José mesmo, ele e os seus irmãos foram perseguidores dele, mas a bênção veio. A bênção veio. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o nosso problema, pastor Iago, irmãos e irmãs? É que a gente só olha para o problema e não olha o porquê. Não olha se lá na frente nós vamos receber a bênção, receber a vitória. Ah, porque eu estou sendo perseguido. Ah, porque eu estou sendo não sei o que. Ah, porque eu estou sendo... Irmãos, esquece isso. Olha para Jesus, vê se ele nunca foi perseguido. Ele foi traído até por um dos seus discípulos, que andava com ele, andou até o último dia, até o dia em que ele meteu a mão dentro no prato onde ele participaria da ceia. Ele estava ali comendo para a sua própria condenação, mas ele comeu a si mesmo. Amém? Olha para a Bíblia, olha para o que Jesus passou, olha o que os apóstolos passaram, o que os discípulos passaram, os irmãos de antigamente passaram. Glória. Parece assim que só nós sofremos, mas a gente ainda não está sofrendo. A gente ainda não está sofrendo, ainda não está sendo perseguido, tendo que ser preso. Ainda não temos que estar sendo arrastado dentro da igreja, aqui, lá para fora, para pegar uma surra, não. Temos que agradecer a Deus por isso. Temos que orar cada vez mais para que o Senhor venha salvar as almas desse mundo. É através das lutas que nós nos fortalecemos. Aqueles irmãos que estavam lá na arena, sendo devorados pelos leões, o seu sangue estava sendo espalhado. Mas como diz o louvor, eram como grãos, eram como sementes que se espalhavam, mas brotavam, meus irmãos. E nós somos a semente, nós somos a semente. Nós somos a semente, e se nós morrermos hoje, vai nascer uma árvore cheia de fruto, e esse fruto, meu irmão, é para o reino, para a glória de Deus. Tem que ser com fruto, tem que ser com fruto, nós temos que dar fruto. Glória a Jesus. Santo é o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Dali para frente. Essa pedra de socorro ou de ajuda chama Ebenezer, erigida por Samuel em honra a Deus pela vitória, ou erguida, né, que está erigida, mas o erguida por Samuel em honra a Deus pela vitória concedida a Israel sobre os filisteus. Foi levantada juntamente no mesmo lugar onde Israel havia sido derrotado há 20 anos, em 1 Samuel capítulo 4, versículo 1, 5. Capítulo 4, versículo 1, ou capítulo 5 a 1 também. Há 20 anos, e naquele mesmo momento, Samuel levanta aquela pedra, por quê? Porque o Senhor deu vitória. Israel vinha passando por derrotas, por aflições, por perseguições dos filisteus. A arca tinha sido tirada para fora. Mas chega um ponto, meus irmãos, chega um momento em que Deus olha e vê o sofrimento do seu povo. Ele diz: chega, hoje eu vou interceder, hoje eu vou interromper toda a aflição, toda a batalha, toda a prova,
vida do meu servo. Hoje eu vou pelejar pelo meu povo, porque essa é a promessa. O Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. O Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Vai vir muitos problemas, vai vir muitas situações, mas não perca a sua fé. Não desanime. O que vier, meus irmãos, na nossa vida faz parte da nossa aprovação. E a gente sente olhar para Jesus e dizer assim: eu estou sendo perseguido. Aí você olha para Jesus: deixa eu ver quem foi que perseguiu Jesus? Vixe, o mundo todo. Sim ou não? O mundo todo persegue Jesus até hoje. As pessoas deixam de adorar a Deus para adorar outros deuses. O Deus verdadeiro, Criador do céu, é Deus, e continua adorando deuses. Amém? Coisas que a Bíblia condena, mas o homem faz porque de birra, é de birra, porque não quer saber da verdade. Jesus caminhou no meio da multidão, fez milagre, fez prodígio, fez maravilha, saciou a fome de muito deles, levantou o coxo, fez com que o paralítico viesse andar, curou o cego, salvou a vida do Zaqueu, salvou a mulher do fluxo de sangue. Jesus andou sobre o mar e Pedro viu. Mas no dia da Páscoa, no dia da crucificação, colocaram Jesus e um malfeitor. E os sacerdotes e os fariseus começaram a persuadir o povo. Olha o perigo de líderes. Cuidado, irmão, você que é líder. Cuidado, irmã, você que quer ser líder. Para ter um partido, para ter um grupo. Cuidado, é muito perigoso. Persuadir pessoas a não obedecer o pastor da igreja, a obedecer você. Os líderes é para guiar, é para liderar, para dizer: vamos lá, vamos pelejar junto com o nosso pastor, vamos lutar pela obra de Deus, porque se você está trabalhando junto com o pastor, você está trabalhando com a obra de Deus. Mas não, você crê: eu sou líder e esse grupo aqui é meu. É partidos. E Paulo já falava disso. Eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, sou de Apolo, não sei de quem. E Paulo diz: acaso foi eu que fui crucificado? Foi Jesus que foi crucificado. Aleluia! Glória a Deus! A persuasão, meus irmãos, ser persuadido, ou você persuadir alguém ao erro, achando que está certo não. Amém? Seja obediente. A obediência é muito importante na nossa vida. Muito importante. Muito. Se de repente eu tirasse o pastor daqui, o pastor Iago daqui, ele pode dizer: não, vou sair não. Por quê? Não é meu tempo. Mas se ele for homem de Deus, vai dizer assim: amém, pastor João, não tem problema. Amém? Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou mais. Quem sabe Deus não está dando um livramento para ele de morte daqui? Né? Não vou sair de jeito maneiro, foi Deus que me colocou aqui, mas Deus tira também. Está entendendo? Tudo isso nós temos que imaginar na nossa vida. Tudo, irmãos. Que às vezes a gente diz: a obra é de Deus, mas quando é numa hora assim, parece que não é a obra de Deus. Parece que a obra é nossa. Eu não vou sair daqui, ninguém me tira, porque eu. Você está entendendo, irmãos? O que eu quero falar é sobre obediência também. E essa igreja está completando 50 anos. Por que ela está aqui? Porque somos obedientes à nossa diretoria, somos obedientes aos nossos pastores. Não seja um crente revoltado, não. Se revolte com o pecado, mas não com as coisas que é feito dentro da igreja para honrar e glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Há momentos na nossa vida, nós somos uma igreja, que nós somos uma igreja unida, sim ou não? Está entendendo? Para ir para o céu é com esforço, é com luta.
É como eu li aqui agora há pouco, meus irmãos. Foram anos de batalha. Mas nós temos conquista também. Lágrimas e alegrias. Tem momento que nós estamos chorando, mas tem momento que nós estamos alegres. Sempre guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem quer servir a Deus tem que pegar sua cruz e levar. E Jesus garante a tua vitória. Ele garante a tua vitória porque é Ele que está te guiando, é Ele que está na tua frente, é Ele quem está, meus irmãos, te conduzindo. Ele é a luz, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão, meus irmãos, aleluia. É Jesus, amém? Samuel ergue uma pedra para marcar uma vitória, mas reconhece, a ajuda veio do Senhor. Eu faço, nós não fazemos nada. É Deus quem nos dá capacidade para isso. É Deus quem nos dá condições para isso. Amém? A igreja também tem sua jornada marcada por desafios, orações, milagres, lágrimas e vitórias. Nós temos os nossos desafios. Irmãos, nós não podemos nos acomodar. Eu poderia pegar uma mensagem hoje aqui, não poder dar esse sermão, trazer só as palavras, porque tem muitas aqui. Palavra de conforto, de nós. Mas a gente tem que ser alerta, se alertar em que não é só alegria, tem um momento que nós vamos ter que chorar mesmo. Não tem que derramar lágrimas. Não adianta a gente preparar um povo somente comendo pudim, não. Não, irmão, pode vir que aqui é certo comer pudim todo dia. Pudim é bom demais, né? Né que é bom? Até para quem tem diabetes, é bom. Morre mais rápido. Se encontra com Jesus mais rápido. Né? Hoje quase que eu me encontrava com Jesus. Hoje não, mas no dia que eu fui lá no fazenda, eu quase encontrei com Jesus. A mira mirando no meu peito e no meu rosto, no meu peito e no meu rosto. Eu aqui, Jesus, estou chegando aí, Jesus, estou chegando aí. E o Felipe do meu lado, acho que se tremendo todinho. Pastor, a luz está brilhando no Senhor. Mas não era a glória de Deus, não, era a mira da arma mesmo. E eu te falando para Jesus já, Jesus, estou chegando aí, Jesus, tem misericórdia. Estou chegando aí. Eu falei para Deus, eu estava chegando lá, porque eu estava sentindo já a pancada no peito. Está entendendo? Isso aí não vai fazer com que nós venhamos deixar de ir lá no fazenda, em qualquer outro lugar, não. Porque quem perder a sua vida por amor a Cristo, salvá-la, meus irmãos. Mas quem salvar a sua vida, quem poupar a sua vida, perderá. E nós não estamos aqui para poupar a nossa vida, não. Muitos irmãos dando desculpa, eu não boto essa desculpa. Só confio no Senhor que Ele até aqui tem te ajudado. Quem está me entendendo, diga amém. Eu acho que eu não vou falar mais não, senão eu vou falar demais. Amém. Né, irmão? Quanto menos a gente falar, menos a gente magoa, né? Menos a gente fala das nossas fraquezas. Mas a alerta é essa, irmão. Permaneçam fiéis, obedientes. Respeite seu pastor. Dê satisfação aos seus pastores. Amém. Isso é bom e agradável a Deus. Isso é verdade, irmão. Às vezes a gente tem pessoas que se ferem. O pastor está falando de mim. Então vamos trabalhar. Vamos trabalhar, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Se inscreva no canal Tempos e deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.